História de quando a minha irmã queria literalmente me matar. Gente, maluca, juro. Desde que a gente era bem pequena, meus pais já percebiam que ela tinha muita inveja de mim e ela queria sempre a atenção toda pra ela. Mas eles nunca deram muita importância, porque era coisa de criança, normal, né? Até que ela começou a fazer umas coisas mais bizarras, do tipo, uma vez ela me jogou de cima da árvore e eu acabei quebrando meu braço. E aí é óbvio que a minha família cuidou de mim e me deu atenção por conta disso. Ela ficou ainda muito mais irritada e foi aí que ela decidiu que queria que eu morresse. Mas, gente, era uma criança falando, ninguém levou a sério. Até que, quando eu tinha 16 anos, eu precisei entrar no quarto dela pra pegar as roupas pra levar pra lavanderia. Acabei achando o diário dela aberto, comecei a folhear algumas páginas e ali eu achei o plano que ela realmente tinha pra me matar. Tava ali tudo detalhado. Gente, essa história consegue ficar ainda mais maluca. Tô postando a parte 2 pra vocês. E lembrando que a história não é minha. Parte 2 de como eu descobri que a minha irmã estava tentando me matar. Então, eu acabei lendo tudo sobre o plano dela e eu decidi que eu não ia falar nada pra ninguém, nem pros meus pais. Não falei literalmente nada pra ninguém. Uns meses depois, eu comecei a colocar na minha cabeça que ela jamais faria isso de verdade, que era só um surto, sei lá, que ela só tava com raiva de mim no dia e acabou escrevendo aquilo. Até que um tempo depois, ela me chamou pro quarto dela e falou que ela sabia que eu tinha lido tudo. E aí eu fiquei, juro, sem reação e me deu um medo absurdo dela, porque ela tava com um olhar de psicopata. Minha única reação nesse momento foi dar um soco nela. Mas o soco acabou sendo tão forte que ela acabou desmaiando e ela ficou ali desmaiada no chão. Eu gritei pra minha mãe e mostrei todo o diário dela, todo esse plano maluco que ela tinha de me matar. A minha mãe ficou super preocupada e na hora decidiu internar ela no hospital psiquiátrico. E assim, até hoje ela tá internada lá com vários problemas psicológicos. Essa é a história de como eu e minhas irmãs quase fomos sequestradas. No dia, minha mãe e o namorado dela iam sair jantar, aí eles me deixaram cuidando das minhas irmãs, já que eu era a mais velha. Na época eu tinha 13 anos e elas tinham 9 e 6. Logo que eles saíram, a gente decidiu ver um filme. Eu coloquei, aí eu fui fazer o jantar pra elas e elas ficaram ali assistindo o filme. Quando eu tava na cozinha, eu acabei vendo uma pessoa no nosso quintal, mas eu sempre fui muito paranoica, então eu nem dei tanta bola, só mandei uma mensagem pra minha mãe pra ela ver na câmera se tinha alguém ali. Eu continuei fazendo o jantar e depois voltei pra continuar o filme com elas. Só que aí a gente começou a ouvir umas batidas estranhas, como se alguém estivesse socando o lado da nossa casa, tipo a parede, assim. Mas eu decidi que eu não queria perturbar minha mãe mais uma vez, porque ela tava curtindo a noite dela com o namorado. Aí eu só peguei as duas e a gente subiu pro andar de cima. Até que minha irmãzinha mais nova precisou ir no banheiro, e quando ela voltou, ela tava chorando, e não conseguia falar o que era. Gente, já tô postando a segunda parte. Parte 2 de quando eu e minhas irmãs quase fomos sequestradas. Quando ela parou de chorar, ela me falou que ela tinha visto alguém no andar de baixo. Eu, na hora, peguei as duas, coloquei as duas dentro do meu armário, fechei a porta e liguei pra minha mãe. Minha mãe entrou na câmera e ela viu que realmente tinha alguém ali dentro de casa. Aí ela ligou pra polícia e veio correndo pra casa. Enquanto as duas estavam escondidas ali dentro do armário, a minha irmãzinha mais nova não conseguia parar de chorar. E eu tenho certeza que a pessoa que tava ali dentro de casa conseguiu ouvir o choro dela, porque ela realmente não parava. Eu decidi ficar ali na frente do armário pra eu conseguir proteger minhas irmãs caso eles tentassem nos pegar. Comecei a ouvir uns barulhos de tipo objetos quebrando, coisas assim. Há uns minutos depois eu ouvi a polícia chegando. Nesse momento eu consegui ouvir uma janela sendo quebrada. Aí 3 policiais chegaram e foram até a gente, tiraram a gente da casa. Aí depois de um tempo que eles estavam ali procurando o cara que tinha fugido, eles conseguiram achar e vieram nos contar que esse cara estava sendo procurado pelo assassinato de 2 criancinhas, de 2 meninas mais novas. História de como meu namorado acabou virando o meu padrasto. Eu namorava um cara e a gente tinha um relacionamento assim, perfeito. Ele tinha 19 anos, eu tinha 17. E sempre que a minha mãe via ele, ela vinha e me falava, nossa, ele é muito gato. Mas eu achava que, sei lá, era coisa de mãe ficar elogiando e tal. Aí a gente brigou e ele começou a falar que se eu continuasse sendo do jeito que eu era, ele ia começar a ficar com a minha mãe pra virar meu padrasto e mandar em mim. Mas, gente, quem acharia que ele tava falando sério? Ele só tava num momento de raiva. Aí depois de uns 2 meses eu acabei descobrindo que ele e minha mãe trocavam mensagens. E não era uma mensagem normal, era tipo, meio que fazendo coisas por mensagem. Aí é óbvio que eu fui tirar satisfação com os dois. E a minha mãe simplesmente falou, ai, cala a boca, sai da minha frente. E o meu namorado começou a falar que eles estavam realmente saindo juntos. Mas que não era pra eu, assim, exagerar. Porque era só a minha mãe. Gente, tô postando a parte 2, lembrando que a história não é minha. Parte 2 de como meu namorado acabou virando meu padrasto. Depois que ele me falou tudo,
É óbvio que eu terminei meu relacionamento com ele e eu deixei bem claro que eu achava que ele era nojento por fazer isso. Eu tava super triste por ter acabado o nosso relacionamento, mas era óbvio que não ia dar certo daquela forma. Aí depois de uns 2 dias eu não tava nada superada, eu cheguei em casa e ele tava lá. Eu só olhei pra ele e falei, meu, desiste, eu não vou voltar com você. Aí ele simplesmente olhou pra mim com uma cara de deboche e falou, eu não tô aqui por você, eu tô aqui pela sua mãe. Aí eu decidi que eu iria embora da casa dela, porque, meu, era minha mãe fazendo isso comigo. Pra piorar, nessa noite, eu ouvi os dois fazendo coisas que eu não gostaria de ter ouvido. E pra piorar, como se isso não fosse suficiente, a minha mãe acabou engravidando dele. Ou seja, minha mãe tá grávida do meu ex-namorado. Gente, pelo amor de Deus, com que cara eu vou olhar pra essa criança? É filha do meu ex com a minha mãe. Gente, lembrando que a história não é minha. História de quando eu vi o meu pai fazendo fuque-fuque com meu padrasto. Pra contextualizar, a minha mãe divorciou do meu pai quando eu era muito pequena. Então eu fui criada por ele, pelo meu pai verdadeiro e pelo meu padrasto, que eu também chamava de pai. E, gente, essa história é muito caótica, sério, se preparem. Tudo começou a ficar estranho em uma noite que eu iria dormir na casa do meu pai e o meu padrasto foi me levar. Ele acabou entrando, ficou lá conversando com meu pai e enquanto eles conversavam, eu dormi. No dia seguinte, tava os meus 2 pais, ou seja, o meu pai e meu padrasto, fazendo café da manhã juntos. Mas eu era muito inocente e não vi nada de errado, achei que era super normal. Aí eu ouvi o meu padrasto falando no telefone com a minha mãe e ele falou pra ela que precisou ficar a noite toda no trabalho. Aí, outra vez eu fui dormir na casa do meu pai e de novo isso aconteceu, a mesma coisa. Até que eu fui pro quarto do meu pai pra conversar com ele e acabei encontrando ele e meu padrasto pelados. Já tô postando a parte 2, lembrando que a história não é minha. Parte 2 de quando eu vi meu pai fazendo fuque-fuque com meu padrasto. Então, continuando, eu entrei no quarto, vi os dois ali, um tava deitado e o outro tava... Prefiro não comentar. Meu pai ficou super desesperado na hora que ele me viu e começou a falar que não era nada do que eu tava pensando que tava acontecendo. E o meu padrasto começou a gritar pra eu sair do quarto. E como isso aconteceu dessa vez, eu era um pouco mais velha e já tinha um celular. Eu peguei, tirei foto e mandei pra minha mãe, porque eu sabia que se eu só falasse ela não ia acreditar em mim. Ela ficou tão maluca que ela literalmente tentou matar os dois. Aí eles acabaram levando ela pra um hospital psiquiátrico e falando que ela era louca por tentar matar eles. E até hoje eu não vejo muito ela. Agora, meu padrasto e o meu pai se casaram e eu tenho 2 pais. Eu acho super legal. Tirando a parte da minha mãe estar internada, eu acho legal. Porque apesar de tudo, ela é minha mãe e eu sinto muito a falta dela. Mas ter pais gays é muito divertido. Gente, lembrando que a história não é minha. História de quando meu ex ameaçou me matar e ainda colocou uma bomba dentro da escola. Durante o meu ensino médio, eu namorei um cara. A gente logo terminou porque ele tinha me traído. Mas quando eu tava no último ano da escola, ele começou a sair com uma menina. Eu não tinha muito contato com ela, não era bem minha amiga, mas eu a conhecia. Aí o meu ex meio que obrigou ela a achar um lugar na escola pra eles fazerem. Ela ficou super desconfortável com isso e acabou pedindo a minha ajuda. Eu peguei o celular dela e ela fingiu que tinha perdido, pra não ter que responder ele. Ele acabou descobrindo que eu tava com o celular dela e veio tirar a maior satisfação comigo, como se o celular fosse dele. Sendo que eu tava ajudando ela, ele nem imagina. Quando eu cheguei em casa, me mandaram um print dele falando que eu tive muita sorte dele não estar com uma faca naquele momento, porque senão eu estaria morta. No outro dia, eu fui pra sala do diretor pra mostrar tudo. Mostrei todos os prints dele me ameaçando e falando que iria me matar. Eu precisei fazer um boletim de ocorrência contra ele, e ele ficou sabendo. Foi aí que tudo piorou. Gente, tô postando a parte 2, lembrando que a história não é minha. Parte 2 de quando meu ex ameaçou me matar e ainda colocou uma bomba na escola. Continuando, ele acabou descobrindo que eu e a namorada dele estávamos fazendo um boletim de ocorrência contra ele. Ele surtou, pegou uma faca e começou a ameaçar a namorada dele com essa faca. E nisso a gente tava os 3 na sala do diretor. Aí bem na hora o diretor voltou. Aí meu ex simplesmente saiu correndo. A gente contou pro diretor tudo que ele tinha dito e que ele tava com uma faca. Aí o diretor foi atrás dele, mas como ele saiu correndo, ele não conseguiu achar. E aí a gente voltou pra aula. Tudo foi normal, passaram 2 aulas até que a gente tava saindo pra trocar de sala. Aí todos os funcionários da escola começaram a falar que era pra gente evacuar, que ninguém podia ficar perto do corredor. Gente, acabou que esse maluco do meu ex tinha colocado uma bomba no corredor. Eles chamaram especialistas, o esquadrão de bombas, eles desativaram, mas na real nem era uma bomba de verdade, era só uma ameaça. Isso passou até nas notícias da nossa cidade, foi péssimo, pelo amor, lembrando que a história não é minha.